Olá, pessoal. Meu nome é Ana Clara Lima. Eu sou procuradora do município de Niterói, atuando hoje como superintendente jurídica da Fazenda, além de ser membro também do Comitê de Ética da Secretaria de Fazenda. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema extremamente relevante e que tem representado um desafio para os mais diversos setores do poder público. Esse tema é advocacia administrativa. E para começar a tratar dessa questão espinhosa, eu queria trazer a definição legal. E vejam, a advocacia administrativa, ela está prevista no Código Penal, que aponta ser crime a conduta de patrocinar, direta ou indiretamente, um interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. E aí, para explicar essa disposição, eu trago um exemplo para vocês. Imaginem que um determinado servidor tem um amigo que pleiteou uma licença, seja uma licença urbanística, uma licença ambiental, junto a uma determinada secretaria. E aí imaginem que esse servidor, para ajudar o seu amigo, começou a fazer ligações para os seus colegas de repartição, para os seus colegas de serviço público, perguntando se seria possível agilizar aquele processo, se seria possível resolver as pendências que foram encontradas ali. Vejam, nesse caso, o servidor está utilizando das suas conexões, dos seus contatos, do conhecimento que ele tem pelo serviço público para atuar em prol do particular, configurando a advocacia administrativa. Mas essa conduta, pessoal, ela também é prevista no Estatuto dos Servidores de Niterói, que proíbe que o funcionário público pleiteie, como procurador ou intermediário, junto a órgãos municipais, salvo quando se tratar de percepção de vencimentos, remuneração, proventos ou vantagens para parentes até o segundo grau. E aí, novamente, eu recorro a um exemplo para explicar essa disposição. Imaginem aquela mesma situação, que um servidor tem um amigo que quer pleitear uma licença junto à administração. Mas imaginem que, nesse caso, o servidor falou para esse amigo: não precisa pleitear, não, deixe isso comigo. E aí, esse servidor pega uma procuração desse amigo e, em nome dele, vai junto à administração pública para pleitear aquela licença. Vejam, nesse caso, o servidor público, por meio de uma procuração, atua em nome do particular, configurando também a advocacia administrativa. O que a gente percebe então é que a advocacia administrativa ela ocorre quando um agente público defende interesses privados perante a administração, tendo como elemento central o exercício da função pública para atender a interesses particulares. E aí, ainda sobre essa questão, eu queria tratar de dois pontos específicos que causam certa controvérsia. O primeiro ponto é que a advocacia administrativa ela não tem nenhuma relação com a figura do advogado. Vejam, advocacia, advogar aqui, está no sentido de defender, de modo que qualquer agente público que atue na defesa de alguém perante a administração pode estar praticando advocacia administrativa, não estando essa conduta restrita àqueles que atuam na área jurídica. A segunda questão que eu quero trabalhar sobre esse tema e que também traz uma certa polêmica é que a irregularidade ela persiste mesmo quando o particular veicule um pedido legítimo naquele processo. Nos exemplos que eu dei, imagine que o particular ele efetivamente tem direito àquela licença. Vejam que mesmo nesses casos, é errada a conduta do agente que passa a defender os interesses desse particular.
eu sei que aqui isso causa uma certa confusão e algumas pessoas vão dizer que não tem mal algum nessa conduta, porque se aquele particular efetivamente tem direito, não tem problema em você dar ali um empurrãozinho, em dar uma ajuda, fazer um favor. Eu sei que tem pessoas que de forma equivocada vão defender isso, mas vejam que tem sim algo de errado. Isso porque, quando você pratica esse tipo de conduta, você vai estar abalando a confiança que as pessoas têm na própria administração pública. Quando você faz esse tipo de conduta, o que você diz para o seu amigo e o que você diz para todas as outras pessoas é que a administração trata de modo diferenciado aquele que tem um contato lá dentro e aquele que não tem um contato lá dentro. E vejam, você como cidadão, que administração você confia mais? Aquela administração que trata todos de forma igual? Ou aquela administração que dá preferências a uma ou outra pessoa, dependendo dos seus contatos? Não preciso nem estar com vocês para saber que vocês, assim como eu, preferem uma administração que trate a todos da mesma forma. De modo que, por óbvio, a gente não pode dar vazão a tais condutas que configurem o privilégio de um cidadão em detrimento de outro. Mas esse não é o único problema. Vejam que quando um agente pratica esse tipo de conduta, ele internaliza dentro dele e dentro da própria administração a ideia de que é normal interceder em favor de interesses particulares, a ideia de que é normal utilizar a máquina pública em proveito próprio, de modo que ele abre as portas, ele normaliza não só que os outros adotem condutas semelhantes, mas até mesmo condutas piores. E, obviamente, não é isso que a gente busca. O que a gente busca é uma administração cada vez melhor, cada vez mais republicana, que trate a todos da mesma forma. O que a gente quer é que quando o cidadão sente na repartição pública, quando ele dirige um requerimento, ele tenha certeza que aquele requerimento vai ser avaliado da mesma forma que a gente avalia todos os outros. E agora que eu espero ter conseguido explicar melhor para vocês o que configura a advocacia administrativa, eu queria tratar de modo mais específico de alguns exemplos, explicando o que é e o que não é. Em primeiro lugar, como eu já disse, configura a advocacia administrativa a participação oficial, aquele caso em que o servidor efetivamente atua nos autos. Como eu falei, o caso que um servidor, em nome de um amigo ou em nome de uma empresa, pega uma procuração para dar entrada em um requerimento administrativo em nome dele. E veja que o mero fato de um servidor público atuar como representante de outro já caracteriza a advocacia administrativa. E nosso estatuto tem essa vedação com o objetivo de proteger a imparcialidade, e bem como a confiabilidade das decisões. Porque veja, se eu, como superintendente jurídica da Fazenda, tivesse também um escritório de advocacia, e se nesse escritório eu veiculasse, eu representasse meus clientes perante a própria secretaria, obviamente, muita gente veria ali um conflito de interesses. Obviamente, muita gente acharia que eu tenho algum tipo de contato privilegiado, que eu tenho algum tipo de trâmite privilegiado. E aí, por isso, esse tipo de conduta é vedada, já que ela põe em risco a confiabilidade que as pessoas têm com a administração. Além disso, também incorre em advocacia administrativa aquele que participa extraoficialmente do processo, participa fora dos autos. E aqui é também aquele caso que eu já tratei, o servidor público que liga para os seus amigos, que liga para os seus colegas de repartição, pedindo que eles agilizem determinado processo. E vejam que esse pedido pode ser explícito quando ele diz claramente que quer que uma decisão seja proferida mais rapidamente,
ou que a decisão seja proferida em certo sentido, mas também pode ser implícito, quando o servidor não deixa claro, mas diz que gostaria que a autoridade visse aquele caso com muito carinho, ou quando o servidor diz que espera que a decisão certa seja tomada. Veja, ainda que sem fazer de modo expresso, esse servidor está sim exercendo uma pressão sobre um terceiro. E agora eu vou começar a falar um pouco sobre o que não é a advocacia administrativa. Em primeiro lugar, não é a advocacia administrativa veicular um pedido em nome próprio. Ora, eu, apesar de ser procuradora do município, se eu entendo que o município me deve alguma indenização, eu posso sim dirigir um pleito em meu nome, fazendo esse requerimento. O que eu não posso é atuar como representante de um terceiro, fazendo esse requerimento em nome de outro. E aí, obviamente, quando eu faço o requerimento em nome próprio, depois eu também não posso atuar de forma a constranger meus colegas a decidir em meu favor. Da mesma forma, também não configura a advocacia administrativa quando, durante o atendimento ao público, um determinado servidor dá orientações, fornece esclarecimentos, inclusive sugerindo providências. Imaginem que um cidadão chega até vocês para fazer um requerimento e vocês veem que existe um documento que está faltando naquele pedido. Não existe qualquer problema em orientar aquele cidadão para que complemente a documentação. E veja, mesmo que seja possível fazer aquele pedido sem o documento, mas que de alguma forma o requerimento mais completo possa acelerar, não existe nenhum problema em você falar: Senhor, é possível sim você fazer dessa forma, mas você não prefere voltar amanhã com a documentação completa para que o seu processo possa ser mais rápido? Não existe qualquer problema nisso. É até esperado que vocês atuem de forma diligente, de forma cuidadosa, protegendo todos aqueles cidadãos que vão até você com algum pleito. Além disso, também não configura a advocacia administrativa quando vocês sugerem melhorias, quando vocês sugerem procedimentos para que a gente atenda melhor ao interesse privado. Veja, a advocacia administrativa ela ocorre quando você escolhe pessoas específicas, quando você privilegia alguém por uma conexão pessoal que você tem com ele, ou por uma conexão econômica. Mas não há advocacia administrativa quando você, de um modo geral, atua em prol do particular, melhorando o serviço público. E por fim, gente, eu queria trazer um caso em que, para saber se vai ter advocacia administrativa ou não, vai ser necessário analisar o contexto. Imaginem, por exemplo, que a gente tem um contrato administrativo. Por exemplo, um contrato para que um determinado fornecedor dê merenda para as escolas públicas. Imaginem que a merenda efetivamente já foi fornecida, o fornecedor já cumpriu a sua parte, mas o poder público ainda não efetuou o pagamento, porque existem ali ainda alguns entraves burocráticos. Existe algum problema, configura a advocacia administrativa. Se o servidor responsável por aquele contrato bater nas portas do setor financeiro e perguntar: gente, tem alguma coisa que a gente possa fazer para agilizar? Tem alguma forma da gente realizar logo esse pagamento? Gente, em regra, não vai ter advocacia administrativa aqui. Porque esse servidor pode fazer isso, porque o prazo para pagamento efetivamente já se expirou e o particular tem ligado para a repartição pública ou tem enviado e-mails para a repartição pública cobrando alguma providência. O servidor pode estar fazendo isso porque tem medo que a demora no pagamento prejudique a execução contratual. Ou ele pode fazer isso simplesmente porque ele não quer deixar nenhum tipo de pendência. Em nenhum desses casos, a gente vai ter advocacia administrativa.
A gente só vai ter a advocacia administrativa se efetivamente o servidor fizer isso por uma relação pessoal, por algum interesse, seja por uma relação de amizade, uma relação familiar ou mesmo uma relação econômica. Bom, gente, basicamente isso que eu queria falar com vocês. E para finalizar, eu só queria dizer que a gente conta com a ajuda de todos vocês, não só para que vocês permaneçam vigilantes com as suas próprias condutas, mas também para caso se deparem com alguém atuando de forma indevida, vocês denunciem.